O desenvolvimento do longa-metragem começou em meados da década de 1970, quando os produtores David Foster e Lawrence Turman sugeriram à Universal Pictures uma adaptação da novela de John Campbell, publicada em 1938. A obra já havia sido adaptada em 1951 no filme O Monstro do Ártico, mas Foster e Turman queriam desenvolver um projeto que fosse mais fiel ao material original. Em 1976, o coprodutor Stuart Cohen abordou pela primeira vez John Carpenter para o projeto, mas como este era, sobretudo, um cineasta independente, a Universal escolheu o diretor Tobe Hooper, de O Massacre da Serra Elétrica. Entretanto, os produtores ficaram descontentes com Hooper e com os conceitos de seu parceiro de escrita, Kim Henkel. Carpenter relutou em participar do projeto, pois achava que seria difícil superar a adaptação de Hanks, embora considerasse o monstro do filme imperceptível. Carpenter assistiu O Monstro do Ártico várias vezes em busca de inspiração antes do início das filmagens. A Universal inicialmente estabeleceu um orçamento de 10 milhões de dólares, com 200 mil para os efeitos da criatura. Na época, a maior quantia que o estúdio já havia destinado para um filme de monstros. As filmagens estavam programadas para serem concluídas em 98 dias. Os estúdios de produção da Universal estimaram que seriam necessários pelo menos 17 milhões de dólares, invertidos dos custos de marketing e outros custos adicionais. Quando os roteiros e designer foram finalizados, a equipe estimou que precisaria de pelo menos 750 mil dólares para os efeitos da criatura. Quando os storyboards e designs foram finalizados, a equipe estimou que precisaria de pelo menos 750 mil dólares para os efeitos da criatura. O produtor associado Larry Franco foi responsável por fazer o orçamento funcionar para o filme. Ele cortou a programação das filmagens em 1/3. Cohen sugeriu reutilizar a base americana destruída como a base norueguesa em ruínas, economizando mais de 250 mil dólares. Quando as filmagens começaram em agosto, o Enigma do Outro Mundo já contava com um orçamento ser elevado para 14 milhões de dólares, com os custos adicionais indiretos. O orçamento para efeitos acabou, totalizando 1,5 milhão, forçando a eliminação de algumas cenas. No final da produção, Carpenter teve que fazer um apelo pessoal ao executivo Ned Turner por 100 mil dólares para concluir uma cena. O custo total foi aumentado para 15 milhões de dólares. Vários roteiristas desenvolveram rascunhos para o Enigma do Outro Mundo antes do envolvimento de Carpenter, cujo enredo, definido parcialmente debaixo d'água, foi escrito por Cohen com uma história semelhante a Moby Dick, no qual o capitão lutava com uma grande criatura sem mudança de forma. Os escritores saíram do projeto antes da chegada de Carpenter. Ele disse que os roteiros eram terríveis. Carpenter não quis roteirizar o projeto, pois já estava envolvido com mais 2 filmes. Em sua primeira reunião com Turman, Foster e Cohen, em 77, Bill Lancaster teve a impressão de que eles queriam uma refilmagem fiel de O Monstro do Ártico, mas ele não queria refazer o filme. Em agosto de 79, Lancaster foi contratado novamente. Nisso, Carpenter já estava envolvido no projeto. Lancaster foi contratado para escrever o roteiro depois de escrever sua visão do filme e sua intenção de manter-se fiel à história original de Carpenter. O roteirista disse que teve certa dificuldade em adaptar o roteiro, que seria 37 personagens na ideia inicial, onde teve que reduzir para 12. Lancaster disse que 37 era um número excessivo e seria difícil para o público acompanhar, deixando pouco tempo para a caracterização. O escritor também optou por alterar a estrutura da história, escolhendo iniciá-la no meio da ação, em vez de usar um flashback no decorrer do filme. Lancaster escreveu entre 30 e 40 páginas, mas acabou tendo dificuldades em escrever o segundo ato do filme e levou vários meses para concluir o roteiro. Finalizado o texto, Lancaster e Carpenter passaram um fim de semana no norte da Califórnia, refinando o roteiro, cada um expressando diferentes opiniões sobre como determinado personagem deveria aparecer e comparando suas ideias para as cenas. O roteiro de Lancaster optou por manter a criatura oculta durante a maior parte do filme, e foi Bottin que convenceu Carpenter a torná-la mais visível, visando um maior impacto sobre o público. No total, Lancaster completou 4 rascunhos do roteiro. O diretor optou por terminar o filme
com os sobreviventes morrendo lentamente de frio para salvar a humanidade da infecção, acreditando que esse seria um ato heróico. Kurt Russell já estava envolvido na produção antes de ser escalado, ajudando Carpenter a desenvolver suas ideias. Russell foi o último ator a ser escalado em junho de 81, ocasião em que as filmagens da segunda unidade estavam começando em Juneau. As discussões com os estúdios envolveram os atores Christopher Walker, Jeff Bridges e Nick Nolte, que não estavam disponíveis ou recusaram, e Sam Shepard, que mostrou interesse, mas nunca foi procurado. Em parte, Carpenter citou a praticidade de escolher alguém que ele considerasse confiável e que não hesitaria diante das difíceis condições de filmagem. Russell levou cerca de 1 ano para deixar o cabelo e a barba crescerem para o papel. Alguns rejeitaram a ideia de estrelar um filme de monstro. Cada ator deveria receber $50 mil, mas depois que Russell foi escalado, o salário subiu para $400 mil. As filmagens começaram em 24 de agosto de 1981, em Juneau, no Alasca, e duraram aproximadamente 12 semanas. Carpenter insistiu que precisaria de 2 semanas de ensaios antes de filmar, pois queria verificar como as cenas seriam. Isso era incomum na época em função das despesas envolvidas. Posteriormente, as filmagens passaram a ser realizadas no complexo do estúdio Universal, onde o calor externo estava acima de 38 graus. Os cenários internos foram climatizados a 2 graus negativo para facilitar o trabalho. A equipe cogitou construir os cenários dentro de uma estrutura refrigerada existente, mas não conseguiu uma grande o suficiente. Em vez disso, eles coletaram todos os condicionadores de ar que puderam, fecharam o palco e usaram umidificadores e frascos pulverizadores para adicionar umidade ao ar. Depois de assistir a uma montagem inacabada das filmagens feitas até aquele momento, Carpenter ficou descontente com o fato de o filme apresentar muitas cenas de homens conversando. Ele reescreveu algumas cenas já concluídas para acontecerem ao ar livre e serem filmadas em locação quando as filmagens mudarem para Stuart, na Colômbia Britânica. Carpenter estava determinado a usar locações autênticas em vez de cenários de estúdios, e seu sucesso em Halloween e A Névoa deram credibilidade para assumir a produção de orçamento muito maior. Então foi escolhida uma área fora de Stuart, ao longo da costa canadense, o que ofereceu ao projeto facilidade de acesso e melhor aspecto cênico durante o dia. Em 2 de dezembro de 1981, cerca de 100 membros da equipe, americanos e canadenses, mudaram-se para a área para começar a filmar. Os cenários foram construídos no Alasca durante o verão, no topo de uma área rochosa com vista para uma geleira, sendo preparados para quando a neve caísse e os cobrisse. Eles foram usados tanto para as filmagens internas quanto as externas, o que significava que não podiam ser aquecidos acima de zero, para garantir que sempre houvesse neve no telhado. Do lado de fora, a temperatura estava tão baixa que as lentes das câmeras congelavam e quebravam. A equipe teve que deixar as câmeras nas temperaturas de congelamento, pois mantê-las em ambiente interno, no calor, resultava em lentes embaçadas cujo reparo duravam horas. As filmagens, que dependiam muito do clima, levaram 3 semanas para serem concluídas, com neve pesada tornando impossível filmar em alguns dias. Demorou 8 horas para equipar os explosivos necessários para destruir o set no final do filme. Carpenter filmou as cenas do acampamento norueguês após as cenas finais, usando a base americana danificada como um substituto para o acampamento norueguês carbonizado. A destruição explosiva da base obrigou os assistentes de câmera a ficarem dentro do set com os explosivos, que foram ativados remotamente. Os assistentes então tiveram que correr para uma distância segura, enquanto 7 câmeras capturavam a destruição da base, filmado numa época em que o uso de efeitos especiais pesados eram raros. Os atores tiveram que se adaptar para que Carpenter lhe descrevesse o que seus personagens estavam olhando, pois os efeitos especiais só seriam adicionados na pós-produção. Havia alguns bonecos usados para criar a impressão do que estava acontecendo na cena, mas em outros casos o elenco estaria olhando para uma parede ou um objeto marcado com um X. Carpenter filmou vários finais para o Enigma do Outro Mundo, incluindo um desfecho mais feliz, uma vez que o editor Todd Wenzel achou que a conclusão sem sentido e sombria não seria bem aceita pelo público. A editora Verna Fields foi incumbida de refazer o final para adicionar clareza e resolução. Foi finalmente decidido criar uma cena inteiramente nova,
que omitia a suspeita de Shield estar infectado, removendo-o completamente, deixando McRae sozinho. Em exibição teste, este novo final teve uma rejeição ligeiramente menor entre o público, o que levou a equipe de produção a acatar o pedido da estúdio para usá-lo. Quando o filme estava pronto para ser exibido nos cinemas com esse desfecho, os produtores Carpenter e a executiva Helena Hacker decidiram que seria melhor deixar o filme com ambiguidade em vez de nada. Carpenter deu sua aprovação para restaurar o final ambíguo, mas um grito foi inserido sobre a explosão da base para indicar a morte do monstro. A maior parte dos efeitos especiais foi projetado por Rob Bottin, que já havia trabalhado com Carpenter em A Névoa. Quando Bottin se juntou ao projeto em meados de 81, a pré-produção estava em andamento, mas nenhum design havia sido definido para o alienígena. O artista Dale Coopers havia elaborado previamente algumas pinturas que retratavam a aparência da criatura, mas ele deixou o projeto após ser hospitalizado depois de sofrer um acidente de trânsito. Carpenter concebeu a coisa como uma criatura de forma única, mas Bottin sugeriu que ele deveria estar em constante mudança e ser capaz de se parecer com qualquer coisa. Bottin disse que a pressão que sentiu o levou a sonhar trabalhando em designers, alguns dos quais ele tomava nota depois de acordar. Uma ideia abandonada foi a inclusão de um conjunto de monstros bebês mortos, que foi considerada nojenta. Bottin admitiu que não tinha ideia de como seus projetos seriam implementados na prática, mas Carpenter não os rejeitava. Os efeitos da criatura usou-se uma variedade de materiais, incluindo maionese, creme de milho, chiclete, aquecido em micro-ondas e gel lubrificante íntimo. Durante as filmagens, Bottin, então com 21 anos na época, foi hospitalizado por exaustão, síndrome de desconforto respiratório agudo e úlcera hemorrágica, causadas por sua extensa carga de trabalho. Sua dedicação ao projeto o levou a passar mais de um ano morando no complexo da estúdio da Universal. Bottin diz que não tirou sequer um dia de folga durante esse período e dormiu nos sets ou em vestiários. Devido à pressão do trabalho, Bottin pediu ajuda do especialista em efeitos especiais Stan Winston para concluir alguns projetos. Winston recusou-se a ser creditado por seu trabalho, insistindo que Bottin merecia o crédito exclusivo. Ainda assim, Winston recebeu agradecimentos nos créditos. O Enigma do Outro Mundo foi hostilizado pela crítica, onde não conseguiu obter sucesso nas bilheterias. Segundo John Carpenter, disse que o público não estava preparado para um filme tão forte naquela época. Seu orçamento foi de 15 milhões, sendo considerado o filme de horror mais caro na época, conseguindo uma arrecadação nas bilheterias de 19 milhões,6. Ao menos conseguiu pagar os custos e sobrou uns trocados. Diante do surpreso fracasso, o estúdio Universal, que tinha fechado o contrato com Carpenter para filmes posteriores, perdeu a confiança e quebrou o contrato com Carpenter e pagou a multa de quebra de contrato. Carpenter prosseguiu trabalhando em outros estúdios, porém com a confiança abalada para produções de alto orçamento. Mas com o passar dos anos e a cultura das pessoas mudando com o passar dos tempos, o Enigma do Outro Mundo começou a ganhar vida com novos públicos quando lançado em home video, ou seja, fita cassete. Já nos anos 90 e 2000, chegando em DVD e Blu-ray, conseguindo ainda mais força, e fãs ao redor do mundo ganhando até um remake em 2011, intitulado no Brasil como A Coisa. O Enigma do Outro Mundo, hoje, é um sucesso mundial nas telinhas da TV, bem oposto do fracasso que foi nos cinemas em 82. O tempo foi passando, público novo, moda nova, tempos de carneficina onde o filme já é considerado um queridinho do gênero de horror. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar seu like para que eu possa trazer mais curiosidades para vocês. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Até mais!